Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com vocês para poder bater esse papo gostoso, para falar um pouquinho sobre o nosso papo de liderança. Esse projeto tão querido que faz parte do nosso projeto maior de inovação e carreiras, né? Um projeto onde a gente busca nutrir Tudo bom? vocês, nosso querido público, né, de conteúdos em diversas áreas e segmentos do mercado de trabalho. Uma parceria entre o Hubs e o setor de carreiras do BMEC Brasília. Então sejam bem-vindos. Meu nome é Aline Ovelar e, como sempre, meu parceiro, minha dupla de aventuras aqui, Marcelo Minuti. Tudo bem, Minuti? Bem, Aline, tudo bem, gente? Mais um bate-papo cheio de coisas interessantes aqui. Com certeza. E hoje, né, o nosso foco, além de conhecer um pouquinho mais sobre mais um grande gestor, mais um líder, também vamos focar um pouquinho na área de ESG, tópico esse que está tão famoso hoje em dia, né, Minuti? ESG está em vários espaços, em vários contextos, e a gente tem visto um movimento muito forte das organizações, e como o nosso convidado aqui, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, tem muita história para contar dentro desse contexto nos projetos e iniciativas que ele tem tocado nessa área. Vamos Ótimo, lá. bacana. Olá, Edu, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa! Olá, Minuti, tudo bem? Oi, Aline, tudo bom? Oi, Tudo Eduardo, ótimo. seja bem-vindo. Obrigado. Bom estar aqui com vocês aqui. Tá, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, tá, Edu? Depois a gente já Vamos lá. conversa nessa conversa. Então, o Eduardo Costa, né, ele tem um monte de experiências, né? Ele já passou por várias empresas e setores diferentes. Essa é até uma das perguntas que eu vou fazer para ele depois, mais para frente, como que é essa toada de mudar, né, de setor ou de mercado, né? E às vezes setores muito diferentes um do outro, né? Então, é um espaço. Normalmente, isso daí é uma competência de liderança que a gente tenta desenvolver, inclusive nos líderes que estão em formação. E o Edu é formado em administração de empresas, com pós em finanças pela FGV e extensões em marketing e liderança. O Edu desenvolveu sua diversidade, né? Tô pensando em diversidade, ESG, tô pensando em diversidade aqui, a gente. Uma carreira diversificada atuando em várias posições executivas. Ele tem mais de 35 anos atuando em diversos setores e empresas, né? De ponta, como Nestlé, Natura, Boticário, Latam, né? Agora na Laudieri como CEO, né? Nesses últimos anos. Atualmente, né? Como CEO da Laudieri. E para quem não conhece a Lingerie, hoje é a marca mais icônica de lingerie e moda íntima aí do Brasil, com mais de 80 Adoro. lojas. Minha esposa Sou também é fã. super fã, minha esposa também é cliente de carteirinha lá. E tá com mais de 80 lojas com um processo de expansão aí, né? Que eu já conversei com o Edu, eles têm uma ambição muito grande de estar em vários lugares do Brasil levando esse propósito que eles têm tão forte, que é essa questão do empoderamento da mulher através da roupa íntima, da lingerie ali. Além disso, ele sobra um tempinho para ele ainda nisso tudo. Ele atua como conselheiro, né, de administração do Hospital Cruz Verde, né? Então tem um espaço bem ESG aí, né? Bem interessante para a gente conversar. E da Associação Brasileira de Varejo Têxtil, que é interessante esse espaço porque ela amplia o horizonte não só para ele olhar especificamente para as questões da lingerie, mas sim do setor como um todo e como esse ecossistema tem sido impactado por esses movimentos mais intensos de diversidade, inclusão que a gente tem visto nos últimos anos. É isso, Edu. Seja bem-vindo. Opa, é isso, é isso. É um pouco de tudo, né? Mas é isso, é isso. Hoje atuando no varejo, dentro de uma marca nacional bem sólida no setor de moda íntima para as mulheres. E só complementando um pouco, dentro do que é esse contexto do ESG, a própria Associação Brasileira do Varejo Têxtil, ela é totalmente orientada ao ESG, uma vez que uma das principais plataformas dela, entre outras coisas, é o quanto que o nosso setor impacta o meio ambiente ou quanto usa de mão de obra digna, né? Que é um tema hoje bastante forte dentro do contexto, não só do varejo, mas de outras indústrias também, como a gente tem visto ultimamente aí na mídia. Então também está bastante pautado pelo tema do ESG. Bem interligado aí. Tudo legal. Ah, Edu, bacana, Edu.
Ó, os dois. É os dois que falam. Começa aí, a gente tá ansioso para fazer perguntas. Vai lá, Porque é uma começa história aí, muito Aline. bacana, e você falou do currículo dele, né? E hoje, enfim, está numa das lojas que nós, né, somos muito fãs. Eu, sua esposa e várias mulheres aqui também. Mas eu queria entender um pouquinho como é que foi antes, né? Sua trajetória antes de ser CEO da Lingerie. Como é que foi? O Minuti falou que você passou por outras empresas, incluindo Nestlé, Latam. E eu queria saber um pouquinho como é que foi sua trajetória antes de estar no cargo hoje de CEO. Tá. Bom, exatamente. Eu não por uma escolha, mas talvez ali por caminhos, né? Como o Minuti talvez intuitivamente tenha comentado aí, muito pautado por um aspecto de liderança. Eu acabei trilhando vários setores da indústria, né? Basicamente os 3 grandes setores da indústria, tanto produtos de consumo quanto serviço, e hoje no varejo, através de empresas de pontas que me trouxeram até aqui nessa jornada, né? Eu comecei muito cedo, para falar a verdade, antes mesmo da Nestlé, eu já tinha trabalhado como office boy, banco, essa coisa toda, mas eu acho que boa parte do fundamento da minha carreira se deu quando eu iniciei uma carreira de comercial e de marketing na Nestlé. Eu fiquei mais de 20 anos na Nestlé, trilhando uma carreira ali bastante vertical. Eu tive a oportunidade ali de ascender a várias posições de marketing, vendas e trade marketing. Talvez esse tenha sido minha grande plataforma de carreira, né? Apesar da minha pós-graduação em finanças, que foi mais para complementar algumas deficiências do que outras coisas. E na Nestlé eu tive uma escola muito forte ali, principalmente no que é a indústria de consumo, né? Estratégia, inovação, que é bastante forte nesse sentido. Tive a oportunidade de ter 2 expatriações pela Nestlé, onde eu fui primeiro para o Chile e depois eu fui líder de uma transformação global de marketing na sede da Nestlé em Vevey, na Suíça. Então foi uma tremenda escola para mim. Mas Você chegou a morar lá, Edu? Desculpa te interromper. Morei 2 anos na Suíça e 2 anos no Chile. As 2 primeiras expatriações que eu tive foram pela Nestlé. Depois, por coincidência total, 20 anos depois, acabei de novo tendo uma expatriação para o Chile, mas aí já pela Latam, outra coisa, né? Então, até interessante. Aí era mais fácil, né? Porque aí, teoricamente, o avião era garantido, né? Já tinha a passagem, né? Exato. E para você ver como que a tua vida profissional molda, né? A tua vida pessoal, de certa forma, as coisas se misturam. Meus 2 filhos nasceram nessas expatriações, né? Meu filho é chileno e minha filha é suíça. Né? Interessante. Ai, que chique! Eu diria que essa foi a primeira etapa da minha carreira. Uma segunda etapa foi o que eu chamo de uma etapa do mundo, onde eu entro no mundo feminino. Muita gente fala, cara, que diabos faz um homem na frente de uma empresa de moda íntima, né? Eu acho que, mais do que liderar uma empresa de varejo, eu acho que tem um pouco também com um pouco de alma feminina que eu construí nesse momento. A Nestlé, óbvio, muito disso também. Trabalhei na área de lácteos, então muitos produtos que estão relacionados ao universo feminino, né? Imagina leite ninho com a maternidade e por aí vai. E no caso, depois da Nestlé, eu fiquei em 2 grandes empresas de cosméticos. Durante 3 anos eu fui diretor de inovação e de marketing da Natura. Depois tive uma passagem pelo Boticário, onde eu fiz a startup da primeira marca do Boticário, a parte do Boticário, que foi Eudora. E, finalmente, dentro de uma missão, através de um fundo de investimento, o Fundo Carlyle, eu tive a minha primeira experiência no varejo e moda íntima, que foi a Scalina, que naquele momento tinha as marcas Trifil, de meia calça, e uma marca já de moda íntima de Scala, né? Então, é óbvio que as coisas vão Passado tanto tempo, mais de 10 anos depois, eu volto também para o setor, porque já teve alguma experiência em algum momento nesse sentido, mas esse período que eu chamo de segunda etapa da minha carreira, ou segunda fase, foi uma fase onde eu trabalhei muito forte essa questão do ambiente feminino, através da cosmética, através da parte de perfumaria e também através da moda íntima, e nesses setores que também já começam a ser diferentes, tanto no varejo, quanto na cosmética, na venda direta, com a Natura, que é uma escola totalmente diferente,
muito pautado por posicionamento de marca, que para mim foi também uma mudança muito forte ali de orientação de carreira também. Finalmente, eu vou para um setor absolutamente diferente, mas nem tanto, que é serviços, onde eu fiquei 7 anos na Latam. A Latam, naquele momento, nascendo da fusão da TAM, Linhas Aéreas aqui do Brasil, com a LAM, a empresa chilena, que já estava em outros países aqui da América do Sul. Eu entro para essa fusão. O grande objetivo era realmente trabalhar no sentido de construir essa fusão dentro de uma perspectiva de marketing. Ali eu atuo como diretor de marketing e do plano Fidelidade aqui no Brasil. Depois acesso toda a liderança de serviços aqui no Brasil, mais de 15 mil pessoas, entre comissários de bordo, aeroportos, todo o atendimento do serviço ao cliente, enfim. E vou para a sede, onde eu atuo como CMO, como líder de marketing de toda a Latam para o mundo, além de estratégia de cliente e de produtos. Então, uma diversificação muito, muito, muito grande da carreira. Grande aprendizado, né? E você Até falou do bloco 1, né? Você falou assim do bloco 1 que você passou, mas você foi tão bem que você tá de novo nesse meio, né? Exato, voltado para cosméticos, enfim, você passou por essa área. E agora você está à frente de, novamente, uma empresa que atende a serviços femininos e está se saindo muito bem, né? Quero entender que sim. Quero entender que sim, porque Edu, os resultados estão vindo e os meus chefes estão felizes. Vão pensar assim. Que bom, que bom. E Edu, uma coisa interessante, porque essa afirmação tem uma super verdade aí da Aline, né? Porque você assumiu essa questão logo no começo ali da pandemia, né? Você entrou à frente nesse processo, então teve grandes desafios que eram coisas que não estavam ali no script, na cartilha de nenhum líder, de nenhum gestor, que era como lidar, né? Somente uma empresa que tem lojas físicas, que tem um processo de experiência presencial muito já consolidado, né? Daí vem um movimento onde fecha as portas, a gente tem que bolar outros caminhos, tem o time interno, né? Que você tem que equilibrar, gerenciar, tem gente ansiosa, tem gente com burnout, não pode ir para o escritório, tem toda a infraestrutura que precisa ser trabalhada para o trabalho remoto. Me fala um pouquinho, Edu, essa questão, esse momento, né, da pandemia para um negócio que era muito focado no presencial, né, e que você teve que surfar esse desafio aí logo no começo ali. Eu procuro compreender isso tudo, não só esse período agora da Lingerie, mas todo o meu período de carreira, como uma grande escola, é um processo contínuo de evolução. Eu acho que o que aconteceu agora aqui, olhando para trás, para mim está sendo uma escola de gestão, em todos os aspectos, né? Foi a primeira vez que eu acesso uma cadeira de CEO, eu iniciei as atividades em dezembro de 2019, deu tempo de fazer um plano estratégico para 2020 e rasgá-lo imediatamente à medida. E já veio uma surpresinha ali, né? Veio uma surpresinha já. Você achando que estava tudo sob controle, né? Tem um plano, agora é só executar o plano. Exato. Mas assim, olhando para trás hoje, é interessante dizer algumas coisas. Se você fala com algumas pessoas do varejo, não será difícil você escutar que, por exemplo, esse ano 2023 está sendo ainda mais difícil do que o primeiro ano da pandemia. Porque, olha que coisa interessante, nós passamos 2 anos de pandemia que foi horroroso, foi uma gestão de crise total. Então, fecha tudo, faz war room, a cartilha de gestão de crise, gestão de risco, protege o teu caixa, e toma todas as medidas. Negociação com fornecedores, a horrível missão de ter que reduzir a equipe, que isso daí consome muito, a gente reduziu mais de 30% da nossa equipe com lojas fechadas. Como fazer isso da forma mais humana possível, mais estruturada, para que quem fica também perceba o que está acontecendo e entenda, e quem saia de uma maneira que tenha um mínimo de assistência, enfim. E a partir daí você começa também a falar, bom,
isso aqui vai acabar, quais são os próximos passos, né? Então, como é que, ao mesmo tempo que eu faço a gestão de crise, eu já começo a pensar, quando eu sair dela, como é que eu vou transformar para depois crescer, que é o momento que a gente está agora, né? Mas se você pensa assim, vamos colocar na linha do tempo, 2021, gestão de crise, todo varejo viveu isso. Quem sobreviveu o ano passado se preparou para uma nova retomada de crescimento, uma transformação qualquer, como foi o nosso caso. E 23, vamos começar a colher os frutos dessa transformação, com tudo que está acontecendo no mercado hoje, está todo mundo vendo o que está acontecendo no varejo, grandes varejistas fechando, ou fechando com um prejuízo enorme, ou tendo que se reinventar em função da situação total do país como está hoje, não só política, mas econômica, social e tudo mais, é uma crise constante. No final das contas, o que a gente vem vivendo, pelo menos no setor de varejo, eu diria em quase todos os setores, mas muito no setor do varejo, no varejo que tem lojas físicas, como é o nosso caso, principalmente, são 4 anos de uma gestão de crise antes de mais nada. Constante crise, Ninguém tirou o dedo do botão de gestão de crise, apesar de estar fazendo todo o processo de transformação. Eu acho que essa foi a grande escola. Ninguém está feliz por fazer uma gestão de crise, mas você fica feliz em sair dela junto com uma equipe que compra o projeto com você, né? Sair dela e sair para crescer. Hoje, pegando o ponto da Aline, né? Então, eu estou muito feliz. Esse ano, apesar de tudo, nós vamos abrir 20 lojas. A Lingerie vai crescer. Nosso projeto é de abrir, nós temos 80 lojas hoje, amanhã abrimos a loja de número 81 na Bahia. Nosso projeto é abrir mais 100 lojas em 3 anos. Então, para isso a gente se estruturou, a gente se estruturou numa plataforma nova de tecnologia, numa plataforma nova de pessoas, de processo, de metodologias, de governança, de estoque, de tudo. E agora estamos empurrando para crescer, né? Então, uma escola, definitivamente uma escola. Para mim foi assim, tem sido extremamente prazeroso do ponto de vista aprendizado, do ponto de vista trabalho em conjunto. Extremamente difícil, não poderia deixar de ser, né? Mas com certeza. É por isso que a gente está aqui, né? Basicamente para esses momentos, né? Bacana, Edu. E voltando agora, né, para esse ponto falando mesmo sobre diversidade, né, pegando um pouquinho esse gancho para o empoderamento feminino, né? Quais são as iniciativas que vocês têm hoje para poder tratar isso hoje na Lingerie? O que vocês estão fazendo? Qual é o olhar de vocês? Vocês sabem que, olhando assim, Aline, a Lingerie, é uma empresa brasileira. Ela faz parte de um grande grupo, que é a Brasif, o Grupo Brasif de empresas. Mas ela nasce há 13 anos atrás, já com o cerne do empoderamento feminino. E eu vou tentar explicar como, apesar de algumas controvérsias. Tá? Primeira controvérsia. É incrível como o mundo mudou no ambiente do universo feminino nesses últimos 10 anos. Tá? Nos últimos 20 anos, nem se fala. Tá? E dentro do mundo empresarial, igual. Então, quando eu falo de uma controvérsia, se você olha os modelos que a Lingerie utilizava 20 anos atrás, você não diria que era uma empresa diversificada. Sim. Né? Mas era o que era a indústria. Eu acho que... talvez em vários segmentos. Em vários segmentos. Talvez tinha um padrão em vários exemplo segmentos. Do nosso setor mesmo, a maior marca que já existiu na história desse setor, que foi a Victoria's Secret, com suas Angels e tudo mais, em função exatamente de não fazer a leitura do momento, do famoso Zeitgeist, do espírito da época, e se transformar. E não só se transformar, mas liderar essa transformação, aconteceu o que aconteceu. Hoje eles estão se resgatando, mas vender aquela ilusão do corpo perfeito, das Angels e tudo mais, acabou sendo exatamente o principal fator que quase levou ao fracasso total da marca. A Lingerie, ela acordou muito cedo para isso, exatamente porque ela nasce no Brasil
respeitando a questão da individualidade com um conceito chamado sutiã perfeito. Então, eu vou colocar isso, acho que a Aline deve conhecer isso muito bem, os homens nem tanto, né? Mas sim, vocês não sofrem com isso. Até então... Eu só ouço de contarem. Não, mas você acompanhou, explicar. Minute, sua esposa numa loja de lingerie? Não, é a coisa mais fácil ir na loja de lingerie, da lingerie, né? Porque não precisa, é só pegar os tamanhos certinhos lá. Como que fala, Edu? Tem a taça, a copa, isso, a copa e o tamanho das costas. Tem as costas, então. Daí você chega lá com os números certinhos, dá tudo certo. Gente, tá treinado! Eu já consigo comprar sozinho agora. Que gracinha. Porque ela me dá os números, eu vou lá, ela não precisa nem experimentar, eu vou lá, compro o número certinho, garantido de sucesso. Tá vendo? Esse já tá treinado, Edu. Mas olha, exato, mas olha só que interessante isso. Olhando assim hoje, parece uma coisa simples, mas há 13 anos atrás, pensando numa questão de negócio, de supply, onde você vendia PMG, muito mais fácil. Eu tenho um sutiã PMG nesse formato aqui, com 5 cores. Tá bom, é uma questão de supply. Quantas SKUs eu tô fazendo gestão disso hoje? A lingerie, ela traz o conceito que olha, vai desde uma copa A até uma copa E. Desde um tamanho 32 ou 38 até um tamanho 52. Desde tantas cores para tanto, desde tantos modelos em lojas de 120 metros quadrados na média. Que o nome da nossa loja é um lounge, exatamente porque você entra lá. Antes, a venda nas boutiques, vamos dizer assim, de moda íntima, era um corredor, uma vendedora atrás do balcão, tira daqui o produto, tira do saquinho, te mostra. Essa mudança, por si só, que é uma mudança de negócio, ela já trazia no cerne dela a questão da individualidade da mulher. Entre outras coisas, uma das nossas sócias, que é a fundadora da família Barcelos, é uma mulher. Então, ela traz exatamente uma necessidade dela. Olha, eu não compro PMG. Então, assim, eu acho que e hoje em dia, todas as ações que nós fazemos e tudo mais, eu costumo falar aqui dentro, está simplesmente para ratificar absolutamente essa origem nossa. Nós sempre fomos assim. A partir daí, respondendo a tua pergunta, Aline, são várias atividades. Talvez a atividade que mais chama atenção são as campanhas publicitárias, óbvio. Hoje em dia, por exemplo, pegando o ponto dos modelos, a gente tem uma diversidade para a gente hoje é default. Já não é mais marketing, nem pode ser marketing. Diversidade é uma obrigação. Sim. Então, ter uma modelo de qualquer tipo, qualquer raça, qualquer corpo, nós temos hoje modelos com pessoas com deficiência, PCDs. Mas o problema não é ter modelo com PCD. Eu tenho produto para isso, para mulher que, por exemplo, não tem uma mão e não consegue fechar um fecho de um sutiã. Não adianta eu colocar essa mulher como modelo e não ter se não atende ela. Tá? Eu tenho modelos faz todo sentido isso daí, né? Eu tenho modelos hoje que são transexuais. Então, a questão toda da inclusão do feminino, ela vai muito além do empoderar o feminino, no nosso caso hoje. E o primeiro trabalho que foi feito, dentro dessa transformação pós-crise da pandemia, foi exatamente reposicionar a nossa marca. A gente falou, acabou essa história de diversidade. Essa história de diversidade aqui, ela já não... Não é um diferencial. Não, e a gente nem quer que seja um diferencial. A gente quer que todo mundo faça. Sim. A gente quer que todo mundo faça. A questão agora aqui é como que a gente dá efetivamente munição, como que a gente provoca a mulher a exercer a individualidade dela. Então, isso vai, além de produto e comunicação, todos os nossos conteúdos, por exemplo. Vou dar só um exemplo de uma comunicação para vocês, né? Porque, assim, primeiro uma comunicação institucional de lançamento que a gente fez, em que a gente trabalhou uma campanha chamada Deixa que Digam, exatamente para falar, esquece os rótulos, né? Você é muito... Homem que grita alto é um homem poderoso, mulher que grita alto é louca, né? Então, vamos esquecer os rótulos. Então, deixa que digam. Né? Então, você está velha demais para isso, Mas em todas as nossas campanhas hoje, todas,
inclusive de datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia das Mães, a gente dá voz para o feminino. A última campanha do Dia das Mães, está entrando uma agora, né? Mas a última que nós fizemos, a gente estabeleceu conversas sobre as dificuldades da maternidade. E não só sobre esse ambiente todo quase que divino da maternidade que existe, mas você tem ambientes assim duríssimos da maternidade, como a solidão da maternidade, por exemplo. O mundo real, né, Edu? No mundo real, exato. E é disso que a gente está falando. Hoje, a nossa campanha que entrou ontem, do Dia das Mães, que a gente chama de Mães Sem Filtro, é para trazer mesmo essa questão do filtro. A mãe não é perfeita, e não é perfeita em vários aspectos. Nós temos uma influencer que nos buscou, inclusive, para falar, olha, eu gostaria de fazer a campanha para vocês aqui, para fazer uma coisa, porque eu sempre tive essa questão do corpo perfeito e eu quero mostrar a minha cicatriz da minha cesárea. Isso aqui é o sinal da minha maternidade, da minha imperfeição, do meu sem filtro. Então, em resumo, eu acho que essa questão ali do feminino para a gente está querendo ir um pouco além da diversidade. A gente está querendo realmente trazer o que essa individualidade de cada uma. Você é mulher, você é o feminino do jeito que você quer. Ponto e acabou. Inclusive nas nossas lojas. Imagina que nós temos hoje, entre lojas próprias e franquias, mais de 600 vendedoras. Como é que eu começo a estimulá-las a ser cada uma o seu próprio feminino? Né? Senão vai ficar só marketing. Sim, tem que começar a mudança de dentro. E entra muito naquele espaço, e você colocou muito bem, Edu, essa questão que não é só marketing, né? Vocês incorporaram isso daí no modus operandi, né? Da marca, da estrutura e tudo mais. E a gente vê muito essa questão hoje de ESG, essa questão da diversidade, inclusão, muito no espaço, tem gente até chamando alguns chamam de greenwash, né? Que eles fazem uma maquiagem, né? Puramente marketing, e depois, na verdade, para dentro, né? Quando você olha para dentro do muro ali, da organização, aquilo lá não funciona tão bem assim como aparece na propaganda, como aparece no anúncio. Até em busca de certificações, né, Minuti? Tem muita empresa que contrata umas consultorias temporárias. Só para ter a certificação, né? Isso, para fazer essa maquiagem, para passar, para ter a certificação. Depois se garante alguma certificação, então, enfim, alguma visibilidade positiva, né? Volta-se tudo ao que era antes. É legal saber que tem empresas como a Lingerie aí incorporando isso daí realmente. Desde o seu início, eles já pensavam, né, nisso. Isso é muito Acho que bom. tem uma coisa nesse sentido, e antes de mais nada, por pura coincidência, realmente, a coisa de 2 semanas, nós tivemos oficialmente o nosso primeiro comitê de ESG, onde nós lançamos um programa de ESG da Lingerie. Por um acaso, ele tem o nome de um programa interno aqui que se chama Be Kind, que está relacionado a realmente, né, o termo kind, de gentileza em inglês, ali está relacionado a você ser gentil com o planeta, com as pessoas, com tudo, né? Então, a gente chama esse programa de um programa de gentileza que impacta. E o que nós discutimos muito, colocando exatamente propósitos para cada um dos pontos, é o seguinte: antes de mais nada, nós temos que reconhecer 2 coisas. Nós impactamos a sociedade com a nossa operação. Bom, você tem que reconhecer, para o bem ou para o mal você impacta. Você impacta gerando riquezas, mas você impacta também através de problemas que você gera dentro da sociedade. E o segundo reconhecimento eu reconheço que eu tenho problemas. Eu acho que o primeiro ponto do ESG é assim, não é ficar fazendo o marketing ou comprando as certificações, como você está dizendo, mas é reconhecer. Exatamente. Nossas linhas de produção hoje, elas são auditadas, todas elas. Todas elas que eu digo nós compramos produtos importados e de fábricas nacionais. A BVTEX, que a gente começou falando que eu sou conselheiro, ela certifica essas fábricas que estão utilizando mão de obra digna, não análoga a escravo ou infantil ou o que quer que seja, e não está impactando o meio ambiente. Custa dinheiro. Sim. E nós investimos nisso. E garantimos também, através de auditorias internacionais, nossas produções lá fora. Lindo. Mas
eu posso falar aqui para vocês, pô, mas Eduardo, e aí, você não tem problema? Eu vou falar um problema para vocês. É uma coisa de ESG que me tira o sono hoje. Eu trago containers de produtos da Ásia para cá, individualmente embalados em sacos plásticos. Olha aí. Então, por mais que na minha vida pessoal eu faça reciclagem de embalagens, não sei o quê, eu sou líder de uma empresa que traz containers de produtos embalados individualmente, sutiãs e tudo mais, em sacos plásticos, para preservar a qualidade desse produto. Chega aqui no Brasil, eu tiro individualmente cada um deles nas lojas, pego esse plástico e reciclo. Ok, mas eu precisaria ter mandado atravessar um oceano, de um continente a outro, tanto saco plástico assim? Trazer o plástico de lá para cá, né? Exato. Essa Sim. é uma atividade que nós reconhecemos aqui dentro do nosso programa ESG, que a gente tem que eliminar. Então, quanto tempo vai levar para eu fazer isso? Quanto vai custar? Que solução vai ter? Eu ainda não sei. Mas ela já está mapeada, a gente já reconhece que é um problema e agora a gente começa a desenvolver um plano de ação. Isso para várias outras atividades, né? Então, acho que um pouco do ESG é isso, antes de mais nada. É você, mais do que nada, reconhecer os seus problemas para depois propagandear aí as suas E poder endereçá-los depois, né? Como vocês já estão fazendo. Perfeito, excelente. Edu, e para o futuro da Lingerie, você está olhando para onde? Aí pensando um pouquinho essa questão até expandindo um pouco mais além do ESG, né? Para onde você está vendo, apontando aí, o que você vê aí de horizonte nos planos de vocês? A Lingerie tem uma avenida de crescimento, assim, muito, muito, muito grande. Eu acho não, a gente tem convicção, porque fizemos vários estudos nesse sentido. Ela está pautada hoje, eu diria, em 4 grandes ambientes. O primeiro deles eu acabei de falar com vocês, que não é menos importante, que está relacionado à marca e à cultura, ao posicionamento e toda essa transformação que a gente vem fazendo. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de tudo internamente, tá? Então, inclusive cultura organizacional e tudo mais, né? Hoje profissionalizamos muito mais, temos muito mais práticas de governança sólidas dentro de casa, que também está relacionado ao ESG, então isso aqui está sendo muito bem equalizado. Do ponto de vista de crescimento, 2 avenidas estão em canais. Tanto no canal de distribuição física, quanto no canal de distribuição digital. O do canal de distribuição física, eu acabei de adiantar para vocês, a gente identificou a oportunidade de ampliar a nossa distribuição em cidades de menor porte. Hoje a Lingerie, ela está nas capitais do Brasil inteiro, em shoppings de nível 1, né, que a gente chama de Tier 1, e estamos atendendo um público classe AB solidamente aí nessas capitais. Mas para ir para cidades de 200 mil habitantes, mais ou menos, em shoppings talvez de Tier 2, é muito difícil você ir com uma loja de 120 metros, 150 metros, num setor de monoproduto como o nosso, que é de moda íntima. Então, nós fizemos um projeto agora, internamente a gente chama de box, porque é uma caixinha de presente mesmo, que é o modelo dessas novas lojas que nós estamos fazendo, que são lojas de 40 metros quadrados, e que a gente já tem 2 abertas como piloto, abrimos no final do ano passado, e a gente está aí com plano de abrir mais 100 dessas lojas franqueadas até o final dos próximos 3 anos. O outro caminho é o digital. Bom, e esse digital é que tem uma coisa bem interessante que eu vou contar aqui em primeira mão para vocês. Primeiro, todo o trabalho digital do e-commerce, da omnicanalidade, de você fazer ali a venda e a retirada de produto no digital, pega na loja ou a loja retira lá, a gente já fez isso durante a pandemia. Ou seja, um cliente nosso hoje de Manaus, que antes fazia uma compra no site e podia demorar ali uma semana para receber o produto dele que vinha do centro de distribuição de São Paulo, hoje ele recebe em 48 horas, 24 horas da loja lá de Manaus. Então isso já está feito, é o mínimo. E quem fez acabou saindo mais rápido da crise. Nós estamos indo agora para fazer o nosso marketplace. E esse é o ponto interessante. Nós vimos que a nossa marca, ela tem um potencial
de ser uma marca do mundo feminino e não uma marca de uma categoria de roupa. Então, por pesquisa, mesmo que eu entre com o ambiente ou roupa de praia, diferença muito grande com a lingerie. Então, nós temos hoje, no nosso site, nós já temos 20 marcas sendo vendidas com produtos diversos. Dentre eles, por exemplo, um mercado que está estourando no mundo do universo feminino, que são os acessórios eróticos, quebrando uma barreira enorme dentro do mundo feminino. Esse é um desafio, hein, Edu? E hoje sendo vendido... Tem muito tabu nisso daí, né? Muito tabu, muito tabu. Mas olha que interessante, nós já vendemos acessórios eróticos há muitos anos nas nossas lojas. Nós vendemos vibradores há muitos anos nas nossas lojas. E é interessante, porque é fora desse contexto underground, dessas lojas de sex shops, não sei o que e tudo mais. Dentro de um contexto assistido, seguro, com produto de qualidade. E tá dentro de um shopping ali, onde as pessoas passam. Shopping center, exato. Isso aí. A gente está ampliando nossa capacidade de atender clientes com a marca Lingerie através de um marketplace. Hoje já tem isso no nosso site. Quando eu falei que vou falar em primeira mão, é porque a gente, nas próximas semanas, nós vamos lançar esse marketplace no mercado, com muito comunicação bacana. E tudo mais. E dentre elas, essa talvez seja, junto com o crescimento das nossas lojas, sejam as duas principais avenidas de crescimento para uma transformação e de evolução mesmo da lingerie nos próximos anos. Pô, Edu, a gente tem um horizonte aí, pelo que você está contando, que é realmente você entrar em espaços, né, que você não ocupava, né, expandir o negócio através de avenidas novas, como você colocou. Isso vai exigir um conjunto novo, até de competências, vão desenvolvendo e aprendendo com o processo e com o tempo, mas legal, bacana, excelente receber isso em primeira mão, né, Aline? Gente, notícia quentinha. Super muito legal, quentinha. Edu. E o mais bacana também é que em toda a sua fala a gente pôde notar que vocês acompanharam não só o início, né, mas também nas suas outras experiências acompanharam tendências de inovação, tendências de tecnologia, tendências de mercado. Isso é legal porque mostra ser, né, uma empresa que tem esse olhar para se manter atualizado, e você também como profissional, né, parece ficar bem de olho nas tendências, nas visões de mercado, né, nessas mudanças que acontecem. O e Edu aproveitando passa a imagem bem isso, antenada, né? ele é muito antenado. E até queria saber, assim, qual é o seu segredo, Edu? O que você faz para se manter atualizado? Qual conteúdo você absorve? Qual conteúdo você consome? Que tipo de conteúdo? E eu não falo nem só profissional, mas eu falo de vida mesmo, assim. O que você gosta de fazer quando você não está sendo o CEO? Assim, é interessante, porque essa é uma pergunta que normalmente, quando a gente bate um papo assim, executivo, né, vem essas perguntas e tudo mais, e eu me sinto até um pouco constrangido, porque eu falo, puxa vida, eu sou absolutamente... Eu só trabalho, o que é isso? Não. Eu acho que é assim... Você segue algum canal do YouTube? Eu não sei se tem um segredo eu acho que a primeira coisa é você estabelecer... Ainda mais para vocês do ambiente da educação, que para mim é assim, hoje eu estou bastante envolvido no terceiro setor em alguns ambientes, como o da saúde, mas eu tenho um enorme respeito e carinho pelo ambiente da educação como um todo. E esse termo, que eu acho que é o Long Life Learning, eu não me lembro exatamente, mas é um termo que está relacionado a você nunca parar de aprender, eu acho que isso deve se estabelecer como um hábito. A partir daí, a minha escolha é ser o mais amplo possível e eclético. Eu não tenho uma coisa assim, eu estou exatamente agora terminando um curso de executivo, um curso de alto nível, numa escola aqui em São Paulo, muito baseado em tomadas de decisões não cognitivas. Então, é uma coisa meio que nonsense se você imaginar um executivo, na minha idade, que passou por um momento do racionalismo total nas tomadas de decisão, toda uma escola europeia do tipo, decisão você toma com base em dados. E hoje em dia eu estou fazendo um curso para falar, olha, vem cá, não é bem por aí, tá? Não é bem só tomada de dados.
existe também um contexto não cognitivo para você tomar decisões, e isso impacta decisões de alto nível, isso impacta grandes decisões. Você está o tempo todo trabalhando num ambiente de governança, de relacionamento, de interação, né? Você está o tempo todo sendo julgado e julgando interlocuções. Então, assim, eu procuro desenvolver absolutamente em todos os ambientes nesse sentido, tá? E mesmo nos ambientes em que é meio que natural, em que eu estou transitando. Então, por exemplo, imagina que a gente está aqui, vamos ser 30, 40 minutos, falando de mulher, do feminino. Não tem como não transitar nesse ambiente e tentar minimamente estudar. Eu não sou uma mulher, eu não vou opinar sobre uma roupa íntima, né? Assim, eu faço negócio aqui, mas eu tenho que minimamente entender quem vai ser o meu cliente, como que funciona a cabeça dessa pessoa, como que funciona a transação da relação de uma marca com essa pessoa e tudo mais. E nesse sentido, eu procuro me apoiar também em literaturas ou em que quer que seja nesses ambientes. Então, assim, consumo de tudo, de verdade, eu consumo de tudo. Não. Mas você sabe que isso daí, Edu... Os técnicos, eu consumo de tudo, sabe? Assim, eu acho que... Mas essa é uma escolha minha, tá? Uma escolha muito mas você sabe, Edu... Não, isso daí é ampliação de repertório, né? Você vai ampliando o repertório e só faz correlações originais quem tem repertório. Então é isso aí, essa questão do aprendizado contínuo se encaixa perfeitamente. E mente aberta, né? E mente aberta, para absorver essas coisas novas, é isso aí. Sim. E você, Aline, tem alguma dica pra gente hoje? Tenho, gente, cinema. Assistir John Wick, vocês gostam de filme assim? Nossa, você sabe que eu tava lá na SSW, lá em Austin, em começo de março, né? E aí a pré-estreia do John Wick foi lá. E aí eles fizeram uma ativação. Você não foi? Eles fizeram muito chique, né? Aí eles fizeram uma ativação nas ruas que passava um monte de gente gritando, né? Com plaquinhas com a foto do Keanu Reeves lá, com um X assim. Onde está? Onde está? Porque ele fica fugitivo, né? Durante o filme. Sim, eles têm que encontrar ele. É muito né? legal, gente. Então... É muito tempo de filme, mas vale a pena. Vamos encontrar ele. Não vou dar spoiler, mas assim, é marcante. Para quem gosta da série, eu gosto de assistir os 3, né? Esse é o 4º filme. E eu gosto muito porque mexe muito com a questão de Ele mata muita propósito. gente, não é por isso não, né? Ele, não. Não é que você fica animado vendo aquelas coreografias de luta maravilhosas. Luta muito, Aline, eu fico pensando assim, nossa, eu adoraria sair um dia aqui de casa e sair fazendo a mesma coisa que ele faz. Eu pensei, mas tô brincando. Mas é legal, assim, você ficou tentando decorar uns movimentos, mas nada, né, que te preocupe. Mas é legal porque... Tô brincando, é muito legal. Ele é muito bom, ele fala muito sobre a questão de propósito e depois sobre a questão de liberdade, né? Então a gente tá ouvindo aqui o Edu falando um pouquinho sobre essa questão de serviço, de olhar para o outro, de ter empatia, de você escutar bem para poder fornecer algo que realmente faz sentido para o outro. E o John, ele busca seguir o propósito dele, mas ele busca por liberdade, né? Então tem essa questão, esse raciocínio sobre escolhas, sobre consequências, sobre você lidar com as consequências. Nunca vi uma pessoa tão sóbria lidar com consequências como ele, com a morte, né? Mas é bacana, né? E sem falar também dos personagens novos que vão surgindo, e você vai vendo como as pessoas, quais são os valores de cada pessoa. E no filme, o valor muito forte é a família. Não só dele, mas de outros personagens. Como a família é um valor, né, que ainda está fortificado e que, enfim, no filme de porrada, você vê que até os protagonistas ali, eles levam isso a sério. Aí eu tenho uma mensagem para vocês. Se vocês assistem John Wick ou outros filmes de ação e não conseguem extrair significados profundos, aprenda com Aline Velar. Venha comigo, gente. Que é muita cultura. Nada com uma alma sensível para captar as nuances de um filme de ação. Eu entendo John Wick. E você, Minuti, chegou a novidade? Então, eu não vou ser tão agressivo assim, né? Como você, né? Tão impacto assim, tão impacto. Eu tenho, na verdade, duas. Eu tenho uma que é um livro que você falou de propósito, né? O Edu, em todas as falas dele, o propósito está muito contido, tanto nas escolhas profissionais dele, você percebe muito bem, quanto na condução dos negócios das empresas por onde passou. A gente ouviu um pouco mais da lingerie, mas isso daí está presente. E tem um livro que é do Fred Kaufman, que foi vice-presidente de desenvolvimento executivo do LinkedIn, que chama Liderança e Propósito.
Ele tem uma pegada bem interessante aí, conversando com as letrinhas lá do ESG, bastante, principalmente na parte de responsabilidade social, comunidade, você ser responsável pelas decisões que você toma, né? Assumir aqueles riscos. Tem um livro de liderança que cruza essa questão do nosso conversa. Depois a gente vai deixar esses links aí para vocês, tá? E outro, aí uma pegada a parte environment do ESG lá, né? A parte de climático. Eu recomendo um documentário que foi lançado em 2016, que tem como ali narrador, né? Quem conduz a conversa é o DiCaprio, que é uma pergunta, o nome do documentário. Seremos História? E aí ele viaja o mundo aí, vendo os problemas climáticos em vários lugares. E é muito interessante porque a gente vive em cidade, né? A gente vive isolado desse universo. Então parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. E por isso que a gente precisa de organizações cada vez mais conscientes e abraçando isso. Essa conversa do plástico aí, o Edu conversa totalmente com essa indicação aí. É isso, Aline. Fofo, né, gente? Muito fofo. Eu sou fofo. Você vê uma pessoa que vem e a outra vem com John Wick aqui na porrada. Mas enfim, vamos lá. Não, mas eu acho ótimo. Quando ele também lá o mesmo Kenny Reeves, lá em Matrix, mesma coisa, tá dando tiro em todo mundo, mas eu consegui captar a parte filosófica do. E sem falar que o Keanu Reeves, Keaninho, meu amigo íntimo, ele é um ser humano fantástico. Ele é um exemplo de ser humano, gente. Eu passo pano pra ele. Ele é diferente. Ele é humilde, entendeu? Ele é a favor dos animais. Ele, como pessoa, ele é, Keanu. Poxa, vocês não pediram, mas posso dar umas dicas? Claro, à vontade. Vai lá. Olha, de intruso, tá? De repente nem ela essas coisas, mas falando um pouco dessa amplitude. Sobre a questão da mulher, tem um filme, o nome da atriz, puxa vida, que chama Radioativo, que é a história da Marie Curie, da cientista. Excelente, não sei se vocês viram, excelente. Tá no Netflix. Assisti. Colocar na lista. Eu acho assim que uma mulher não pode passar pela Terra sem saber a história dessa cientista. Porque ela simplesmente... Não foi Nobel, né, Edu? Ela descobre... Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física. Primeira. Antes disso, ela não pôde ganhar. É uma mulher que descobre a radiação. Desculpa, tá com a internet instável ou tá... Não, deu uma cortadinha, mas não atrapalhou a fala, não. Tá. Ela descobre a radiação e ela é uma cientista e ela só não é hoje reconhecida no mesmo nível de Albert Einstein porque é uma mulher. E no início do século passado, quando aquela sociedade toda exigia dela um comportamento determinado ali que absolutamente não era aceito, ela não podia estudar no país dela, ela era polonesa, ela teve que mudar para a França para estudar. E ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Então, para mim, assim, e eu diria que nem mesmo as mulheres valorizam ela como ela deveria ser valorizada. Uhum. E ela está exatamente no mesmo nível de Albert Einstein para a ciência mundial. Sabe, se hoje o câncer tem algum tratamento assim, foi porque existiu essa mulher. A radiografia foi porque existiu essa mulher. Eu fico bastante animado com esse filme, porque, assim, dentro do mundo feminino, eu acho... E eu vou falar uma coisa, um outro que eu queria dar uma dica agora, assim... Eu acho que foi um dos melhores documentários que eu assisti na minha vida, que é novíssimo, chama O Império dos Chimpanzés, tá na Netflix. A Netflix já me recomendou. Eu também não me recomendou. Já apareceu. Talvez seja um dos melhores documentários que eu assisti na minha vida. De verdade. São só. Eu já coloquei na minha lista aqui. 4 episódios, feito com uma fotografia inacreditável, numa floresta de Ningogo, no meio da África, se não me engano é o Sudão, não tenho muito claro, onde eles acompanham uma sociedade de 120 chimpanzés, como se fosse um Big Brother, e você começa a entender algumas coisas de como nós nos comportamos a partir dessa relação. Nós temos, hoje o chimpanzé é o ser vivo com maior relação, tem 98% de relação de DNA conosco. Sim. É inacreditável como cada chimpanzé tem uma personalidade
e como eles trabalham dentro de um ambiente social, numa floresta, exatamente igual como um homem contemporâneo hoje. Só que eles não têm o nosso racionalismo, É incrível. Eles têm a questão do instinto. É maravilhoso esse documentário, traz um monte de reflexão sobre Podemos assistir sem medo isso daí então, Edu? Mas assim, de verdade, é um dos melhores documentários que eu já assisti, de verdade. Traz muita reflexão, muita reflexão. Não é o clássico documentário Net Geo, não sei o quê. Não, é de refletir realmente sobre a sociedade humana atual. Legal, bacana. Valeu, obrigado, Edu. Muito obrigada, Edu, por esse bate-papo, pelas dicas, pela sua troca, né, pela sua disponibilidade em trazer um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas iniciativas. Com certeza a gente saiu daqui, né, cheio de muito aprendizado, né, muito conhecimento e muita inspiração também, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Obrigadão, Edu. Valeu, obrigado, foi bom demais. Valeu. Minute, é sempre muito bom estar com você, né? Obrigado por essa parceria incrível, né? E a gente segue daqui mais um bate-papo com um líder incrível que foi o Edu. E que vocês possam ficar de olho nos próximos conteúdos, tá? Tchau, tchau. Até mais, gente.